Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Hoje, o último estudo do primeiro livro, primeira carta de Coríntios. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, que diz bem assim a palavra do Senhor: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E, quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar as vossas dádivas a Jerusalém, e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Podeis se assentar, meus amados. Hoje o tema: a responsabilidade social da igreja. Pastor, a igreja precisa ter responsabilidade social? Precisa, deve. Quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo como usar sabiamente a mordomia cristã, no capítulo 16, versículo 1 ao 24, eu vejo algo interessante. O apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 15, nas alturas excelsas da revelação de Deus, falando-nos sobre a ressurreição de Cristo. Nós falamos no culto passado. Também sobre a segunda vida de Cristo, a vitória retumbante sobre a morte, a transformação dos remidos e a consumação de todas as coisas. Foi o que nós aprendemos no último estudo. Agora, após descrever essas verdades gloriosas, nós vemos como que num anticlimax, Paulo conclui a sua carta falando de dinheiro. Pastor, ele estava no céu. O último estudo que nós tivemos, nós estávamos falando do céu, corpo glorioso, ressurreição, segunda vinda. E agora, nesse último capítulo, terminando a carta, nós vemos Paulo descer do céu para a terra. Ele sai do campo sobrenatural, espiritual, para um campo natural e material. Por que isso? Segundo a homilética, a ciência da preparação e pregação, nós vemos que nós vemos que o último argumento de um sermão deve ser o mais forte. A conclusão sempre tem que ser o lado espiritual. Falamos do lado material, mas a conclusão de uma mensagem tem que ser levada ao âmbito espiritual. E agora nós vemos essa carta, Paulo fazer ao contrário. Mas ele está fora da homilética, será? Será que Paulo abandonou os preceitos da homilética? Será que a conclusão dessa carta é mesmo algo contrário? Espera aí, na verdade nós somos cidadãos de dois mundos. Somos cidadãos do céu, somos cidadãos da terra. E quando nós falamos isso, nós, ao mesmo tempo em que somos cidadãos do céu, somos cidadãos da terra. O que Paulo trata aqui é tão sagrado e tão precioso como qualquer assunto da teologia cristã. A responsabilidade da igreja, a responsabilidade social, não pode ser desassociada com a sua teologia do mundo por vir. Então, peraí, pastor, o lado espiritual tem que andar junto com o lado material. Sem o material, o espiritual não funciona.
Só o espiritual sem o material também não funciona. Por isso que nós vemos a Marta representando o lado material e a Maria representando o lado espiritual. Ambos, Jesus precisava das duas. Se não fosse a Marta, não ia ter comida, não ia ter afazeres, não ia ter roupa lavada. Se não fosse a Maria, não ia ter quem o adorasse, quem o ouvisse. O que nós não podemos deixar é o material tomar a direção do espiritual. E quando eu vejo o apóstolo Paulo agora falando da mordomia, a mordomia com o dinheiro e a preocupação com os pobres, eu vejo Paulo, depois de orientar a igreja de Coríntios, depois de doutrinar a igreja de Coríntios, Paulo também fazer a igreja de Coríntios se lembrar do lado social, porque era uma igreja que era vista pela sociedade, era uma igreja de muitos status, de muitas referências, porém ainda não lhe tinha sido ensinado o lado social. E Paulo chama atenção. E a primeira atenção que Paulo chama, o primeiro aspecto que Paulo chama é esse, para a igreja de Coríntios. Ele chama atenção lá no capítulo 16, versículo 1 a 4, para quê? Para o compromisso de Paulo com a ação social. O compromisso de Paulo com a ação social. Paulo fala aqui, Paulo não está falando de dízimos, tá? Paulo não está falando de dízimo. Paulo está falando aqui de uma oferta que ele estava levantando entre as igrejas da Macedônia, da Galácia e da Acaia, para os irmãos da igreja de Jerusalém que estavam tendo dificuldades. O que estava acontecendo lá? Nós vamos conversar sobre isso aí. Paulo não está fazendo uma campanha para aumentar a arrecadação da igreja. Paulo não está fazendo uma campanha para aumentar o levantamento dos recursos para suprir uma necessidade emergente. Paulo está falando de irmãos que estão passando por dificuldades, irmãos que estão passando por problemas financeiros, e é um socorro a pessoas necessitadas de Jerusalém. O princípio de Paulo é que os cristãos devem doar do ponto de vista financeiro para outras pessoas. Agora eu vejo algo interessante, a preocupação de Paulo com o compromisso da ação social. Eu vejo aqui o segundo ponto, o problema que o levou Paulo a se preocupar com a ação social. Por quê? Onde que estava o problema? O problema estava em Jerusalém. O problema estava lá onde é que a igreja abriu. Capítulo 16, versículo 1 a 4. O que estava acontecendo em Jerusalém? A região da Judéia onde estava Jerusalém tinha sofrido uma grande fome. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Abre lá para nós e lê bem alto. Olha só, Atos 11, 27 e 28, diz bem assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Espera aí, pastor, Deus usou esse tal Ágabo com uma profecia dizendo: vai haver uma grande fome na terra, tá? Houve uma profecia por intermédio do profeta Ágabo que haveria uma grande fome em Jerusalém, e de fato essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Não sabemos exatamente se através de uma seca ou catástrofe natural. O certo é que a região da Judéia e Jerusalém enfrentou um grave problema econômico. Se enfrentou um problema econômico, é só faltar gado aqui
que o povo fica desempregado. Entendeu? É só parar de chover, não dá verde, não dá gado. Tudo depende das coisas. É só dar um temporal aí, um ciclone, derruba tudo, pronto, já estamos aí parados de novo. Não sabemos o que aconteceu. Agora o profeta diz: a terra vai passar por uma fome. O problema da pobreza da igreja de Jerusalém se agravou ainda mais com o martírio de Estevão. Nós estamos falando do martírio de Estevão, falamos lá na cidade de Biluíla. Depois da morte de Estevão, todos os crentes, exceto os apóstolos, precisaram sair de Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 1, diz isso aí: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Agora nós vemos aqui que começou a implacável perseguição aos cristãos, e eles tiveram que deixar suas propriedades, casas, e fugir para a Judéia, fugir da Judéia. A igreja de Antioquia já havia enviado uma ajuda financeira para os pobres da igreja de Jerusalém. Então lá em Antioquia já tinha um povo que já estava ajudando a igreja de Jerusalém, tá? Segundo Atos capítulo 11, versículo 29 a 30. 8 anos antes de escrever essa carta, já assumiram um compromisso público com os apóstolos Pedro, Cefas, Tiago, João, líderes da igreja de Jerusalém, de que eles iriam para os gentios, e de que, além de realizar o seu ministério entre eles, também cuidaria dos pobres. Olha o que a Bíblia fala lá em Atos, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também me esforcei por fazer. Gálatas capítulo 2, versículo 9 a 10, tem duas palavras interessantes lá. Diz bem assim, ó: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas. Entendeu? Existem muitos crentes, mas existem poucas colunas. O que é coluna, pastor? Coluna é aquela que resiste o peso. Coluna é aquela, cooperador irmão Admilson, que pode cair as paredes, pode cair o telhado, porém a coluna fica. Entendeu? É aquele que pode acontecer o que acontecer, está firme ali no seu propósito. E Paulo conheceu essas colunas. Tiago, Cefas e João, eles eram colunas. Quando eu vejo aqui para Paulo, missões e ações sociais caminhavam de mãos dadas. Paulo pregava a missão, porém Paulo fazia missão e ação social também. Paulo abria a igreja, mas não se lembrava de pedir para as igrejas: eu preciso de ajuda para ajudar Jerusalém. A minha saída de Jerusalém era para recolher ofertas. Porém Paulo não saiu só recolher ofertas. Paulo saiu e foi abrindo igreja, foi formando obreiros, foi doutrinando igreja, e quando ele voltava, ele trazia suas ofertas para a igreja de Jerusalém. Outra coisa, Paulo escreveu 2 Coríntios, que nós vamos começar na próxima terça-feira, mais ou menos um ano depois, mais ou menos um ano depois de 1 Coríntios. Entendeu? Depois que ele terminou a carta, fez a carta de 1 Coríntios, mais ou menos um ano depois, Paulo já escreve a segunda carta para a igreja de Coríntios. E ele, nessa segunda carta, ele dá testemunho de que esse projeto de levantamento de ofertas para a igreja
pobre de Jerusalém, a vida teria sido sucesso, teria dado certo. Os irmãos teriam entendido a carta, os irmãos teriam entendido a motivação do apóstolo Paulo. Nós vemos que aqui estamos no capítulo 16 da primeira carta de apóstolo Paulo. O finalzinho da carta do apóstolo Paulo, da primeira carta, é pedindo ajuda para os irmãos de Jerusalém. E nós vamos ver na segunda carta, Paulo elogiando os irmãos, dizendo: obrigado por vocês terem acreditado, por vocês terem nos ajudado nesse projeto. Algo interessante que nós vemos aqui, 2 anos depois, quando ele fez um apelo à igreja de Roma, ele incluiu Corinto, Acaia como um bom exemplo. Ah, pastor, você vai ver que na segunda carta aos Coríntios, Paulo já usa exemplos bons da igreja de Coríntios, coisa que na primeira carta ele não faz isso. Na primeira carta ele chama a atenção da igreja. Na segunda carta ele já usa exemplos, ele já manda a carta para outras igrejas usando o exemplo da igreja de Coríntios, a igreja que acatou o ensino, a igreja que ouviu conselhos, a igreja que mudou seu comportamento. Algo interessante, eu vejo aqui, falando do apóstolo Paulo ainda, eu vejo o terceiro ponto, os princípios básicos para contribuir, entendeu? Paulo destaca alguns princípios que devem reger a nossa contribuição. Essa contribuição não é os dízimos. O dízimo não é uma contribuição, o dízimo é uma devolução. Então agora nós não estamos falando de dízimo, nós estamos falando de oferta. Oferta é aquilo que você propôs no teu coração, entendeu? Oferta não é aquilo que exige, não é aquilo que... Não, oferta é o que propõe no teu coração. Mas existem princípios básicos para contribuir. Quando falamos de ação social, existe um princípio básico, entendeu? Outra coisa, primeiro princípio básico, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios, devemos divulgar. Olha aqui, ó. Primeiro, devemos divulgar as necessidades. Mas antes, eu tinha escrito, eu não escrevi ali, mas o primeiro princípio básico que nós temos é: o cristão deve doar para pessoas que não fazem parte da igreja também. Interessante, né? Não é fazer o bem só para quem é da igreja, não é fazer o bem só para cristão. Nós temos que fazer o bem para quem não é também. Mas pastor, como isso? A Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina? Não estou dizendo que isso, que o cristão não deve doar para a igreja local. Ele deve doar para a igreja local. Primeiro lugar tem que ser para a igreja. Outra coisa, a igreja precisa aprender a doar também para além das próprias fronteiras. Outra coisa, não é fácil sensibilizar-se financeiramente por alguém que você nunca viu. Embora aqui nós temos pessoas que é contribuinte da missão Índia, é contribuinte da missão Bahia, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês contribuem para ajudar vidas que vocês nem conhecem, entendeu? Vidas que vocês não conhecem, é bíblico isso. Muitos fazem pouco caso, porém aquilo que eles não contribuem, eles gastam com farmácia, eles gastam com mecânica, eles gastam com advogado, eles gastam com presídio, eles gastam com um monte de outra coisa. Você poderia investir na obra do Senhor e colher bênçãos nas suas vidas. Não tem problema. Pastor, o que a Bíblia diz? Há um dito popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Entendeu? Das coisas que nós não vemos. Paulo ensina que a igreja precisa contribuir para pessoas que estão fora do alcance dos nossos olhos. Paulo ensina isso. Outra coisa, uma igreja missionária é uma igreja viva, do ponto de vista da evangelização e solidariedade, do ponto de vista da ação social.
quais são os círculos de prioridade na contribuição? Primeiro, devemos cuidar primeiro dos membros da nossa casa. Quer ver uma prova? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo, irmãos, não adianta nós levar um monte para fora e aqui passar necessidade, né? Muitas das vezes a gente vê assim, irmãos, a gente pede, a gente incentiva, não, mas é só vir alguém de fora, eles fazem até um levante aí, fazem até o que não pode fazer, mas quando nós pedimos não acontece. A Bíblia diz, o que diz aqui? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Esse versículo alguém pregou aqui. Quem foi que pregou? Jacques Reginaldo. Culto da família. Se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os seus? Quem são os seus? Deus falou muito forte naquele culto. Quem são os nossos? Quem são os nossos? Os anciões, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos obreiros, os nossos estão aqui. E se nós não cuidarmos dos nossos, somos pior que os infiéis. Entendeu? Outra coisa, o que a Bíblia diz? Gálatas 6 e 10 também, para dar um contexto com esse versículo. Gálatas 6 e 10. Bem rápido para nós ganhar tempo. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, em Gálatas. Mas principalmente aos da família da fé, ou aos domésticos da fé, ou traduzindo mais para a linguagem nossa, os da casa. Entendeu? A igreja não pode ser como um mar morto que só quer receber. Tem irmãos que só vêm para a igreja para receber, só receber. Falou em doar, falou em contribuir, cai fora, até se desvia. Acha que o povo é ladrão, irmão? Não. Sem contar que a despesa que você dá e você não coloca no papel. Entendeu? Mas não estamos contando isso. Mas tem gente que muitas das vezes só quer receber. É pior que o Mar Morto. O Mar Morto é aquela lagoa grande que tem lá em Israel, que a água de todo o rio, a água que escoa tudo lá e morre. Não tem vida lá. De lá não sai. Vem todo o mar da Galileia, cai tudo dentro do Mar Morto. Dali não sai mais para lugar nenhum. Tem crente que é assim. É o Mar Morto, só quer receber. Só que daqui não sai nada. Não sai nada. O que cai aqui morre. Entendeu? O que cai aqui morre. Ele precisa aprender a distribuir um pouco daquilo que Deus lhe dá. Agora, pastor, divulgue a necessidade. Por que muitos têm vergonha de pedir? Político não tem vergonha de pedir. A gente sabe que muito dinheiro que o político pede não vai para o lugar que ele pediu. Entendeu? Eu sei que muitos líderes fazem mau testemunho. O problema é deles. Eu cuido da minha consciência. Cada um tem que cuidar da sua. A Bíblia diz: examina o homem a si mesmo. Entendeu? Agora o apóstolo Paulo nos incentiva, em Gálatas capítulo 16, versículo 1 e até o 6, ele incentiva a divulgar a necessidade. Ele incentiva. A primeira orientação é que as necessidades devem ser divulgadas de maneira clara e precisa. Irmãos, deixa eu divulgar um negócio aqui. A igreja da Bahia precisa de som. Entendeu? E nós precisamos fazer um levantamento aqui. Eu estou divulgando, estou fazendo o que o apóstolo Paulo está pedindo. Precisamos fazer uma campanha aqui. Pastor, uma campanha grande. Tá? Quanto é que dá o som todo? Dá quase o som lá, para ele usar.
Por que é tão caro, pastor? Em reais, reais. Por que é tão caro, pastor? Porque se nós comprar no Paraná, já conversei com o pastor Elton, se nós comprar no Paraná, nós vamos pagar quase o preço do som só de transporte até lá. Então temos que comprar lá. Precisamos. Estamos divulgando. Entendeu? Pastor, não começamos a campanha ainda, não começamos a campanha porque a igreja não está aqui. Tem um monte de gente viajando. Tem um monte de gente aí sendo abençoado. Mas só estou esperando o povo voltar para nós botar essa campanha em prática. E eu quero colocar esse som lá, assim como nós colocamos o computador, o data show, nós vamos botar esse som lá. Energia, entendeu? Se dependesse de mim, pastor, se dependesse de mim, eu já tive vontade de forrar toda a igreja, já tive vontade de forrar toda a casa, eu já tive vontade, se não é muitas das vezes o pastor Juarez dá uma seguradinha ali, eu já teria feito um monte de loucura. Não tive oportunidade de ir lá ainda porque não me mandaram, mas eu vou. Uma hora eu vou lá. Mas o que eu não posso fazer lá, eu consigo fazer por aqui. Entendeu? Porque muitas das vezes as fotos que é postado não é a realidade, né? Dependendo da foto que você bate, eu pareço que a igreja, né? Mas as piores fotos vêm pelos bastidores, né? Ele falou, conversou com nós sobre deitar na cama e mexer no lençol para ver se não tem cobra, para ver se não tem escorpião, para ver se não tem, né? O carro ficou quebrado lá quase um mês, porque não tem recurso. Pastor, não tem recurso, irmão. As contribuições da missão em Bahia baixaram, não sei porquê, né? O que eu estou fazendo hoje, pastor? Eu estou divulgando a necessidade da igreja. Sabe por quê? Porque quando passamos por dificuldade, vocês sabem divulgar a necessidade também nos pedidos de oração. E a igreja também passa necessidade, passa dificuldade, e precisamos manter essa porta aberta. A igreja está cheia, temos 3 a 4 igrejas lotadas lá. Estou falando só da Bahia, nem estou falando da Índia. Entendeu? Outra coisa, o que a Bíblia diz aqui? Paulo deu uma ordem à igreja da Galácia. Quem gostaria que a igreja de Corinto seguisse o mesmo princípio? Gálatas capítulo 16, versículo 1. Abre lá e lê o que diz lá. Gálatas capítulo 16, versículo 1. Não, Coríntios 16, 1. Desculpa. Bem alto. Ora, quantas colheitas que vocês fazem para os santos, fazei vocês também. Está falando para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja rica, era uma igreja bem sucedida, mas não aprendeu a contribuir com a obra missionária com seus irmãos. E Paulo manda uma carta dizendo assim, ó: como ordenei as igrejas da Galácia, faça vocês também. Vocês não são diferentes de outras igrejas. Paulo está dando uma ordem para a igreja de Coríntios. Outra coisa, pedir dinheiro de uma forma ética, bíblica, correta, para motivos corretos, é tão moral quanto você cuidar da sua família. Entendeu? Se fosse roubar, tudo bem, eu também não concordo com isso. Mas pedir para uma coisa certa, eu não acho nenhum ato constrangedor. Entendeu? Muitas das vezes, quando nós entramos num assunto desse daqui, o povo é capaz de até ficar pensando, de novo está falando, não estou falando de Deus, estou falando de Bíblia, estou falando da palavra, e o que está dentro da palavra eu ensino, não tenho medo de ensinar. Entendeu? Outra coisa, aqui ó, pastores que ficam sem jeito, com medo, com muita preocupação de pedir dinheiro à igreja, ou falar de dinheiro à igreja, para causas justas, não age constância com a Bíblia. Jesus diz bem assim, ó, lá em Atos capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurado é dar do que receber.
Quando você dá alguma coisa, dá algo a alguém, dá algo à igreja, dá algo a um missionário, você é tido pela palavra de Deus como bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Felicíssimo. Felicíssimo. Porque a Bíblia diz, é mais bem-aventurado dar do que receber. Quando você dá, você é bem-aventurado. Quando você quer receber, não. Peraí, porque aí você está dando com segundas intenções. Agora tu sabe que quando você faz algo para o teu próximo, Deus se levanta do trono e faz algo para ti. Você, o próximo talvez não vai fazer para você, mas as orações desse próximo pode botar Deus de pé e fazer ele vir ao teu encontro e fazer levantar, abrir portas, aquelas portas que você nem imaginava, está aberta. Mas por que, pastor? Por causa daquela semente que você plantou. Olha que interessante. Outra coisa aqui também que o apóstolo Paulo fala, é doar é um ato de adoração. O próprio salmista fala de que maneira, como chegarei diante de ti com as minhas mãos vazias, sem nada a oferecer. Paulo normatiza a contribuição, ensinando a igreja o seguinte, versículo 2 do capítulo 16, lê lá para nós. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Olha só que interessante, cada um vos põe à parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Porque tem gente que só chega a se lembrar de uma oferta de um culto missionário quando vão botar a igreja de pé para fazer oração. Aí o camarada, esqueci. Ainda tem coragem de chegar assim, pastor, me perdoe porque eu esqueci. Aqui não é lugar para você se lembrar da oferta. Não é o que a Bíblia está dizendo. O apóstolo Paulo está falando bem aqui, ó. Cada um vos põe à parte em casa. Em casa. Entendeu? O que quer dizer isso? O ato de ofertar é um ato cultivo. Pastor, é um ato de adoração. É um ato, é por isso que ele recomenda vincular essa oferta ao primeiro dia da semana, que era o dia onde eles liam a lei, entendeu? Era o dia, o culto oficial deles. No dia de domingo, quando a igreja se reúne para adorar, para cultuar, cada membro da igreja deveria ir ao culto, preparado para contribuir, para atender a necessidade dos santos e dos pobres, né? Olha aqui, doar é um ato de adoração ao Salvador ressurreto. Devemos fazê-lo com espontaneidade e alegria. É triste quando os crentes ofertam apenas como dever e não como sacrifício agradável. Depois prepara aquele louvor que eu gosto muito de cantar. A minha oferta a Deus ofereço a ti, né? É legal cantar o coro, né? Porque o coro é tu és fiel. Só que nós devíamos cantar o coro. Eu sou fiel. Eu quero ser fiel. Eu tenho que parar de viver de fachada, Deus. Esse coro deveria ter sido: eu preciso ser fiel, né? É muito fácil exigir de Deus. Deus nunca vai ser infiel conosco. Deus nunca vai ser fiel conosco. Mas é mais fácil nós cantar: tu és fiel, do que eu vou ser fiel. Eu quero ser fiel. Cantar isso aí. Esse é mais, traz a nossa responsabilidade, né? Nós não precisamos falar que Deus é fiel. Ele é fiel. A maioria dos louvores fala que Deus é fiel. O pessoal tem medo de compor hino dizendo: eu preciso ser fiel, né? Olha o louco que vai se denunciar, né? Pastor, o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 18? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave. Pastor, aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus.
Está falando que as ofertas dos irmãos, que foi passado pelas mãos do apóstolo Paulo, foi aceito como aroma suave. Ei, aonde que é o altar da adoração? Aonde que é o altar das especiarias, que era queimado incenso? Aonde? Altar do sacrifício, pia de água, pão, mesa do pão, candelabro, altar de incenso. Ei, essa oferta chegou aqui e ainda subiu como aroma suave. O apóstolo Paulo está falando. Eu sei que muitas das vezes para nós fazer a obra missionária, irmã Daniela, nós não passamos nem da porta, quanto mais do altar do sacrifício, quanto mais da purificação da palavra, quanto mais no repartir do pão e ainda ser clareado com a palavra, para depois sentir o cheiro da aceitação de Deus, porque aqui é a presença do Senhor, aqui é o altar do sacrifício, altar do incenso. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,18 que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, está falando das ofertas, como aroma suave. Ei, foi aceito de bom grado, foi aceito com alegria. Tu pode ter certeza, se foi aceito com alegria, alguém está orando pela tua vida. Deus abençoa aqueles que contribuíram, Deus abre as portas por aqueles que contribuíram, Deus vai ao encontro daquela família que contribuiu, vai ao encontro daquele irmão, daquela irmã que plantou uma semente, um altar, uma adoração a ti, Senhor, e Deus se levanta porque é aroma suave na presença do Senhor. Aí você pensa, pastor, por que fecha roqueiro? Não, por que fecha frigorífico em todo quanto é lugar? E roqueiro, muitas das vezes, quando diz que vai parar, não para. Diz que vai ficar 3, 4 dias parado, e quando vai ver, trabalhou a semana inteira. Me explica isso. Não sei, dá uma olhada na tua contribuição missionária. Tem muita gente que está trabalhando hoje porque alguém está mantendo a obra missionária aberta. Tem muita gente que está indo de carona, não tem problema. A Bíblia diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali está a minha presença no meio de vocês. Os que estão ao redor estão sendo abençoados. Está vendo? Outra coisa, pastor, aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios: incentive a contribuição sistemática. O que é sistematização? O que é uma contribuição sistemática, irmã Dayana? Olha só, a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 2: cada um de vós ponha a parte em casa. Irmã Diva, ponha a parte em casa. Peraí, vou receber meu pagamento. Primeira coisa que eu vou tirar é o meu dízimo. Isso só faz quem são os fiéis, porque os que não são fiel, eles deixam para tirar no final. Se sobrou, sobrou. Se não sobrou, eu faço o seguinte: eu nem vou na igreja no sábado, que eu não preciso dar dízimo. Entendeu? Eu nem apareço na igreja naquela semana, porque aí eu dou uma diblada. Você pode até diblar qualquer um, mas Deus não dibla. O devorador vai continuar do teu lado ali, devorando as suas coisas. Mas graças a Deus que aqui não acontece isso. Pastor, cada um de vós ponha a parte em casa. O que é pôr a parte em casa, pastor? Eu fiz o propósito. Então peraí, eu vou separar. Se eu fiz o propósito, eu vou separar. Quanto que eu vou dar? Vou dar tanto. Beleza, aqui ó, esse tanto está separado. Esse aqui ó, grampeia, guarda lá, coloca dentro da Bíblia para mim não esquecer. Está dentro da Bíblia aqui. Pastor, dízimo, coloca o cartãozinho dentro da Bíblia, está aqui separadinho. E agora? Agora vai pagar as tuas contas. Vou lá, pago aqui, pago ali, pago ali, pago ali, pago ali, pago ali, pago ali, ainda passo lá na garagem de carro, troco de carro, ainda sobra dinheiro. Experimenta fazer o contrário para você ver. Tu vai ficar devendo. Entendeu? Faz a prova. A Bíblia diz: fazei prova de mim. É a Bíblia que diz isso. Sabe por que muitas das vezes você não chega nem no segundo prestação, tu já está sem dinheiro? Porque você deixa as coisas de Deus, ou nem separa. Você deixa por último. Não, eu vou ver, se sobrar, eu vou. Não, se sobrar também tu. Beleza. Agora, quando você põe a parte, cada um de vós
ponha a parte em casa. Paulo propôs planos funcionais para que a igreja de Coríntios fosse mais efetivo na contribuição. Por quê? Pôr a parte em casa. O que significa isso? Significa, pastor, separar regularmente o dinheiro para cada oferta. Isso daqui é para missão, está separadinho. Isso daqui é o dízimo, está separadinho. Aqui ninguém toca. Mas nisso aqui ninguém toca. E eu vou fazer rápido, eu já vou contribuir rápido, porque eu sei que o inimigo é astuto. Muitas das vezes, quando eu não tenho dinheiro, ele vai lá e fura o pneu. Aí, né? Poxa. E aí, às vezes, nós somos tentados. E a carne, muitas das vezes, é fraca. E às vezes, o irmão Gelson uma vez testemunhou. Às vezes a gente tenta deixar e o devorador encontra nós na esquina. E a mordida é o dobro do que eu deveria ter feito aqui. Aquela luzinha podia ter acendido se eu tivesse. Entendeu? Outra coisa que a Bíblia fala aqui, ó. Olha só que interessante. Olha aqui que interessante. Se não formos sistemáticos, irregulares na contribuição, nunca vamos contribuir. Porque o ato de contribuir também envolve uma doutrina e uma disciplina. Se você não tiver uma disciplina na tua vida, tu não vai se organizar. Outra coisa que diz aqui, ó, se esperarmos sobrar para contribuir, possivelmente nunca ofertaremos. Vou esperar sobrar, não vai sobrar, pode ter certeza, não vai sobrar. E outra, a bola de neve só vai crescer em vez de diminuir. Se fôssemos tão sistemáticos na contribuição quanto nos nossos investimentos, a obra de Deus prosperaria muito mais. Mas sempre a obra de Deus fica em segundo plano. Nos nossos negócios nós somos organizados, somos sistemáticos, somos bem certinho. Nas coisas de Deus nós somos relaxados. Somos muito relaxados. Entendeu? Nas coisas do povo aí fora, muitas das vezes nós somos certinhos. Nas coisas de Deus nós somos relaxados. Isso é o apóstolo Paulo que está falando. E ele está chamando a atenção da igreja de Coríntios. E nós estamos usando, nós estamos aprendendo com a igreja de Coríntios hoje, para que nós não precisamos cometer o mesmo erro, pastor. Entendeu? Para que nós não precisamos cometer o mesmo erro. Outra coisa que Paulo ensina à igreja de Coríntios, no capítulo 16, versículo 2, é que a contribuição deve ser proporcional. O que é proporcional? Olha aqui, ó, capítulo 16, versículo 2, conforme a tua prosperidade, pastor. Nós sempre falamos, irmão, dá um passo conforme a tua perna. Não prometa milhões se você não vai conseguir dar o segundo contribuição. Entendeu? Não prometa milhões. Olha aqui, Paulo mostra duas coisas. Não é para sobrecarregar uns, nem deixar outros sem responsabilidade. Outra coisa que ele faz, ninguém está isento de contribuir. Agora uma coisa é, a contribuição deve ser justa. Quem ganha mais deve contribuir mais. Quem ganha menos deve contribuir menos. Entendeu? Isso não é padronizado. Tem que ser assim e vale para todos. Não, irmão. Se o irmão está com dificuldade, Jesus reconheceu a oferta da viúva. Embora os ricão aparecia lá com aquela montoeira de moeda lá no gasofilaço, gli, 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 e os apóstolos lá, principalmente Judas, olha só, isso é bênção, isso é bênção. E veio a viúva, irmã Clétis, umas moedinhas lá, colocou lá, nem deu barulho. Tu que pensa? Isso ali botou Jesus de pé, porque ali houve o barulho não da aparência, Tainara, o barulho do sacrifício. Eu não sei quanto que aquela mulher sofreu para chegar lá, para botar aquela ofertinha. Pastor, mas é tão pequenininha. Mas o próprio Jesus disse que era tudo que ela tinha. Botou Jesus de pé, levantou, foi lá, chamou os discípulos e falou: está vendo aquela mulher? Estou vendo. Você viu a contribuição? Não, mas eu vi. Eu vi. E eu prefiro que Jesus veja a minha contribuição do que o homem, porque o homem muitas das vezes não enxerga o que Jesus está enxergando. Mas Jesus chama atenção.
Olha aí, aquela mulher contribuiu tudo que ela tinha. Vai ter muita gente no céu com uma coroa desse tamanho, ó. E aqui na terra foram pessoas desprezadas por causa da sua dificuldade social, por causa dos seus problemas financeiros, porque não desejavam fazer mais, mas não podiam fazer mais, mas tudo que faziam, faziam de coração. E aqueles que podiam fazer, não faziam, porque tudo que faziam, faziam com aparência, faziam para se aparecer. Vai ter muitas pessoas lá no céu, que nem aquela viuvinha, que vai chegar no céu pensando: não fiz nada para Jesus lá na terra. Meu Deus, se eu pudesse ter condição, se eu tivesse um carro novo, se eu tivesse um salário bom, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse, mas eu não podia, eu sou viúva, eu nem marido não tenho mais, não tenho quem sustenta a minha casa, eu ganho algumas ofertinhas ali da igreja, ali dos irmãos, mas mesmo assim eu vou lá e oferto para a igreja. E Jesus fala bem assim: entra e dá uma olhada no teu galardão. Vai ter muita gente, Diácono Madael, lá no céu. Misericórdia. Pastor, outra coisa que Paulo nos ensina aqui é que a contribuição deve ser um privilégio de todos. Capítulo 16, versículo 2 fala: cada um de vós. Paulo prossegue: cada um de vós. Então não está fazendo divisão, não está fazendo acepção. Cada um de vós, está falando para a igreja. Todas as pessoas podem e devem contribuir. Paulo esperava que cada membro da igreja participasse da oferta, tanto os ricos quanto os pobres, né? Eu muitas das vezes observo: pastor, não dá, não tem condição, mas nas coisas erradas tem. Não tem condição, estou passando por dificuldade, estou apertado, um está trabalhando, o outro não está trabalhando, pastor, está um lugar e o outro não está, meu Deus do céu. Mas quando é para estourar as coisas lá de fora, estoura, né? Pastor, não fecha essas coisas. Os crentes da Macedônia chegaram a rogar intensamente a graça de participar da contribuição dos santos. A igreja da Macedônia, irmã Clédis, eles rogavam para Paulo: Paulo, deixa nós participar dessa oferta aí, Paulo, deixa nós participar dessa oferta aí, deixa nós participar. Espera lá, essa oferta para a igreja aqui, eles têm que aprender a contribuir. Não, deixa eles aprender. Mas a Macedônia estava com tanta vontade de querer participar junto. E eu tenho certeza que Paulo depois passou pela Macedônia e também pegou a oferta da Macedônia, entendeu? Mas Paulo não aceitou naquela hora. Por quê? Porque se ele aceitasse naquela hora, a igreja de Corinto não ia contribuir. A igreja de Corinto ia ficar de novo sem contribuir. Outra coisa que eu vejo Paulo ensinar à igreja é que o dinheiro que Paulo recolhia, o dinheiro deve ser administrado com transparência. Aonde a transparência, não tem dúvida, não tem problema, não tem mal interpretação, não tem constrangimento, não tem nada. E até o mentiroso fica com medo de caluniar. Por quê, pastor? Ele não tem nenhum motivo. Olha o que a Bíblia diz ali, capítulo 16, 3 e 4. Lê lá para nós, bem alto. Paulo nem estava preocupado em chegar lá, pegar o dinheiro e levar. Paulo estava preocupado: quando eu chegar aí, entendeu? Aí nós vamos prestar conta, depois a pessoa que vocês escolheram aí para levar a oferta vai levar, e se a pessoa quiser que eu vou junto, se a pessoa não quiser, não tem problema. Paulo confiava, né? Confiava. As coisas apareciam, estava tudo no preto e no branco. Olha aqui, Paulo envia com cartas o dinheiro levantado à Judéia. Paulo tinha um comitê financeiro responsável para conduzir essas ofertas levantadas à igreja de Jerusalém. Muitos obreiros perdem a credibilidade no seu testemunho pela falta de transparência em lidar com o dinheiro. E se tem uma coisa que eu não me preocupo, em ficar lá mexendo com essas coisas do dinheiro, entendeu?
Eu não me preocupo. Pastor, mas deixa lá. Quanto menos contato eu tiver com isso, melhor. Para isso nós temos uma diretoria. Pastor, mas o senhor não organiza? Não? Sim. Mas quanto menos eu tiver, entendeu? Melhor. Eu fui chamado para pregar a palavra, ensinar a palavra. Pastor, e quem administra a igreja? A diretoria. Entendeu? A diretoria, trabalha aí. Trabalhe bem trabalhadinho, com muita transparência. Por isso que o trabalho está indo para frente, por isso que o trabalho está progredindo. Com tão pouco. Com tão pouco. E nós vemos igrejas grandes, com tantas entradas, não consegue fazer nada, né? Lembra que nós temos aqui há 4 anos e pouco só. Transparência, irmãos. Transparência, seja transparente. Sabe por quê? Porque quando você é transparente, as pessoas conhecem a tua vida e você não tem nada que esconder. Está passando por dificuldade? Divulgue. Estou passando por dificuldade, não vou poder fazer isso porque não tem. Pronto, não tem. É vergonhoso dizer que não tem dinheiro? Claro que não. Vergonhoso é você dizer que tem dinheiro e não ter. Vergonhoso é você dizer que não tem, é você dizer que tem e não tem. Vergonhoso é você mostrar uma coisa e não é. Entendeu? Uma coisa que a igreja não pode dar é enfiada em dívida. Eu já passei por algumas igrejas lá no Brasil, aonde tiveram que vender terreno, tiveram que vender um monte de coisa. Por quê? Porque a igreja estava entolada em dívida. Mas para onde que entra a dívida? Por que tanta dívida? Porque dá um passo maior que a perna, né? Teve um lá que vendeu até o terreno da igreja, tudo lá. A igreja tinha um estacionamento no lado da igreja assim. Quando foram ver, está vendido o terreno. A mulher exigiu o terreno. 300 mil reais o terreno. E a igreja estava com 500 de dívida. Mas por que Paulo nos ensina? Porque acontece esse tipo de coisa nas igrejas. Acontece esse tipo de problema na igreja. E a igreja que não é ensinada passa por esses problemas. Porque tem muitos líderes, irmã Clédes, que tem medo de pregar sobre isso aqui. Tem medo de tocar nesse assunto. Entendeu? Tem medo de falar sobre oferta, sobre dízimo, sobre fidelidade, achando que a igreja vai esvaziar. Não, irmão. Quem tem compromisso com Deus vai querer se aproximar de Deus e vai querer ser ensinado por Deus, ser orientado por Deus, e vai dizer assim, ó, o fardo perto de Deus é mais leve. O fardo perto de Deus é mais leve. Outra coisa, quando eu vejo Paulo falando sobre a oferta, eu vejo algo também falando aqui nesse último capítulo sobre oportunidades. Paulo falando no capítulo 16, versículo 5 até o 9, ele fala sobre a oportunidade e as mordomias do tempo. Ainda Paulo fala, em primeiro lugar, a necessidade do sábio uso do tempo, né? Olha aqui, ó, Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16, diz bem assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não ande como loucos, não ande como tolos. Paulo está falando assim para os irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso. Não fique andando aí que nem os débil mental, que nem os doidos, que nem os loucos, gastando tempo com nada. Use o teu tempo, pastor, use o teu tempo como sábios, porque os dias são maus. Os dias são maus e nossa vida é como um vapor, ó, se foi. Ontem eu era uma criança, hoje eu sou um adolescente, mas amanhã eu vou ser um velho. E aí, pastor? Isso passa num piscar de olho. Quando nós chegamos aqui na Austrália, não faz pouco tempo, essa juventude aí era tudo adolescente, pastor. E hoje? Estão tudo aí casando. Hoje os nossos filhos são adolescentes e amanhã vão ter que casar. Passa rápido. E se a gente não aproveitar,
com coisas boas, nós vamos fazer que nem o Jacó falou para o faraó: eu tenho 130 anos, poucos e maus, porque não soube aproveitar. Passou a vida enganando, passou a vida enganando o pai, enganando o irmão, enganando o parente, fugindo, com problema, intriga, picuinha com seu irmão, e aí vai pedrar lá no finalzinho, acertou, só que ele já estava com a família destruída, já estava com os irmãos tudo estourado. O único que se salvou ali foi os dois mais novos, mas ainda passou por perda de filho, passou por engano dos próprios filhos. Pastor, que vida de pai. Pois é, não plante para não colher. Outra coisa que diz aqui, oportunidades, a mordomia. Nós vemos que Paulo era tão cuidadoso no uso do tempo quanto era com o dinheiro. Paulo, ele era prudente tanto com o dinheiro, que botava na mão dele para levar para Jerusalém, assim como o tempo que ele tinha para fazer as coisas do Senhor. Outra coisa, desperdiçar tempo é jogar fora as oportunidades de Deus coloca diante de nós. Irmãos, eu não tenho oportunidade, você tem tempo, as oportunidades estão aí, corram atrás. Olha só que interessante, não podemos usar mal o tempo, nem perder as oportunidades. Paulo informa a igreja de Coríntios sobre os planos da sua futura viagem a visitar a igreja. Ele já estava se preparando para visitar de novo a igreja de Coríntios. Estamos falando da primeira carta. Paulo já está falando para a igreja: estou planejando ir visitar vocês, não sei quando, mas eu já estou planejando. Tempo. Quando eu falei no último ensaio de Shekinah, nós já temos ali, já planejando o congresso do COL de 2018. Pastor, mas você não acha tão cedo? Tempo. Passa rápido. Uma vez eu falei para o irmão Fábio: prepara a mídia porque está chegando. Pastor, falta um ano ainda. Pois é, quando viu, chegou. Nossa, chegou. Rápido. Tempo, irmãos. Capítulo 16, versículo 7 diz bem assim: porque não quero agora ver-nos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Entendeu? Organize o seu tempo, mas organize o seu tempo na permissão de Deus. Tudo faça na vontade do Senhor. Paulo é exemplo, ao mesmo tempo em fé e ao mesmo tempo exemplo dos planos. Ele planejava as coisas, reconhece que os seus planos somente serão realizados segundo a vontade de Deus. Outra coisa que Paulo nos ensina também, falando de tempo, é que a necessidade de aproveitar as oportunidades e também entrar pelas portas que Deus abre, né? Muitas vezes, irmã Dayana, a gente pensa que a porta que Deus abre é uma porta de facilidade. Deus abriu a porta, eu vou passar. Maravilha, Deus abriu a porta. Tainara, as portas que Deus abre não são largas, são estreitas. Entendeu? E muitas das vezes a gente pede para Deus abrir as portas, mas Deus abre a porta e nós não queremos entrar na porta, porque a porta é estreita. Nessa porta que Deus abre não entra o eu, não entra o orgulho, não entra a vaidade, entendeu? Não entra escravo, não entra vício, não entra prostituição, não entra nada. É a porta que Deus abre. Então não entra qualquer um também. Se você quiser entrar na porta que foi Deus que abriu, vai ter que entrar da maneira que Deus quer, senão não vai entrar. Vai ficar sem a pastor, mas a porta abriu, a porta é uma bênção. Ei, tem duas coisas que abrem a porta para nós: ou Satanás ou Deus. Porque nós vimos que Satanás levou Jesus lá no pináculo do templo, falou bem assim, irmã Daniela: ei, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Se Jesus tivesse prostrado, teria ganhado um monte de coisa, teria aberto um monte de porta. Mas Jesus não se prostrou. Ele preferiu ficar com a porta do céu, deserto. Mas depois, no finalzinho do deserto, os anjos vieram lá e acolheram Jesus. Eu prefiro ser acolhido pelos anjos do que as oferendas de Satanás. As oferendas de Satanás só nos machuca, só nos faz sofrer. As oferendas de Jesus nos faz levantar do deserto, nos faz caminhar rumo à cidade, nos faz salvar a humanidade, nos faz até morrer na cruz, mas vai nos fazer levantar com o corpo glorificado naquele dia, porque as oferendas do Senhor é eternamente na nossa vida.
Pastor, outra coisa que eu vejo, duas coisas tremendas estão aqui ao lado a lado: oportunidade e dificuldade. Quando Deus abre uma porta, aparentemente essas duas coisas não combinam, mas somos levados a crer em nossos dias que oportunidade é símbolo de facilidade e não de dificuldade. Abriu uma oportunidade para mim, pode ter certeza, se foi uma oportunidade de Deus, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Paulo vê as oportunidades como uma porta grande e oportuna. Paulo vê as oportunidades, mas Paulo vê as dificuldades também, tá? Também vê as dificuldades como adversários. 1 Coríntios capítulo 15, 32, lê lá para nós. 15, 32 de 1 Coríntios. Olha só que interessante. O que Paulo está falando? Da dificuldade e das oportunidades. Sei como homem, combati em Eféso contra as bestas, que me aproveita isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Paulo fala bem assim, ó: se como homem em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, combati contra as bestas em Éfeso, como homem, entendeu? Agora, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Nós falamos no último culto. O que adianta eu ir lá pregar, combater sobre o pecado, combater e pregar que Jesus ressuscitou, mas eu não acredito na ressurreição dos mortos? De que adianta isso? Paulo fala aqui, ó, ele estava determinado a permanecer ali enquanto essa porta estivesse aberta. Paulo enfrentou 3 focos de oposição em Éfeso. Primeiro foco foi: Paulo enfrentou a oposição nas forças espirituais do ocultismo. Atos capítulo 19, versículo 19 diz o que lá? Ele enfrentou, olha só, abriu uma porta em Éfeso e Paulo foi para lá, abrir missão lá. Porém ele teve dificuldade lá, e a primeira dificuldade que ele teve, ele enfrentou a oposição das forças espirituais do ocultismo. Atos 19, 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Olha só que interessante, Paulo chegou em Éfeso, começou a pregar, começou a converter o pessoal. Chegou lá em Éfeso, teve trabalho, por quê? Porque o negócio lá era ocultismo, era macumbaria, era um monte de coisa com ocultismo. Mas o povo estava se convertendo. Atos 19, 19 diz que muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Entendeu? As pessoas em Éfeso eram a cidade profundamente marcada pelo ocultismo e pela feitiçaria. Agora nós vemos, quando as pessoas se converteram, elas vieram ao público e queimaram seus livros e magias e ocultismo. Pastor, elas traziam ao público as coisas do passado, as coisas que viviam lá, elas traziam ao público e destruíam. Hoje nós vemos muitas pessoas se converter, mas não se libertar das coisas que vivem lá fora, das coisas que praticavam lá fora. Pastor, eu me converti, eu fazia isso, e eu aqui estou destruído, porque a partir de agora eu vou ser uma nova criatura. Não se vê mais isso. Quando eu era pequenininho, da idade do David, que eu acompanhava o meu pai fazendo as visitas, acompanhava meu pai fazendo as coisas, nós entrávamos nas casas, estava cheio de idolatria, cheio de estátua, cheio de livros de... Pastor, o pai pegava e encostava Kombi de ré, enchia os sacos, os irmãos botavam tudo para dentro ali da casa, ia tudo lá no rio, derrubava tudo no rio. A pessoa se convertia na igreja, e nós ia junto com essa pessoa para a casa da pessoa, e nós ia lá, e nós orientava essa pessoa a dizer que isso aqui agora você tem que tirar da sua casa, essa idolatria você tem que tirar da tua casa, esse santo você tem que tirar da tua casa, esse livro você tem que queimar, isso aqui você tem que queimar. E a pessoa ia botando tudo dentro do saco, tudo dentro do saco, tudo dentro do saco, fazia olha, botava tudo dentro da Kombi do meu pai, e levava tudo lá no rio, e jogava tudo no rio, e a pessoa permanecia na igreja. O que acontece nos dias de hoje, pastor? A pessoa se converte aqui,
vai para casa e continua com as mesmas práticas, continua com os mesmos vícios, continua com os mesmos problemas. Pastor, por quê? Porque não se liberta. Atos 19, Paulo nos ensina que as pessoas que se convertiam, elas traziam todas as coisas que eram da vida passada na praça e queimava. Isso deu um problema. Nós vamos falar lá em Biluíla no próximo culto de ensino. Isso deu um problema, mas Paulo tinha esse problema como uma porta de oportunidade. Olha só a segunda coisa que Paulo enfrentou. Ele enfrentou a oposição da associação dos ourives, liderada por Demétrio. Capítulo 19, versículo 23. O que diz lá? Naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco aos artífices. Olha só que interessante. A evangelização desarticulou o mercado de imagens da deusa Diana. Era a deusa lá de Éfeso. Pastor, e houve um rebuliço na cidade. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 23 a 40. Essas pessoas que se converteram, uma certa mulher, uma certa moça, ela dava muito lucro para um certo ourives. Ourives é que fazia negócios de prata, entendeu? Bases de prata para botar a deusa em cima. Então, peraí, essas pessoas se convertiam e não faziam mais a idolatria. O ourives ficou sem trabalho. O que aconteceu? Com certeza Paulo foi para a cadeia, né? Deu uma quebra. Irmão, cooperador irmão Edmilson, se nós evangelizar, se nós pegar eito com esses idólatras aí fora, vai ter muito comerciante de idolatria e de estátua que vai fechar. Se nós pegar eito e evangelizar, vai ter muito bar de cachaça que vai fechar. Vai ter muita casa de prostituição em Manclés que vai fechar. Vai ter muito traficante que vai falir. Por quê? Porque não vai ter mais drogado para comprar droga. Isso vai tudo para a praça, ser queimado tudo na praça. Entendeu? Fabricante de cigarro vai ser queimado tudo na praça. E aí, pastor, vão se levantar, vão botar na cadeia. Mas não tem problema, morrer para Cristo é ganho. Terceira coisa que Paulo enfrentou, ele enfrentou a oposição hierárquica judaica. Olha aqui, os judaizantes e Efésios se opuseram a Paulo, ao mesmo tempo em que Paulo foi encurralado pela oposição dos judaizantes. Também diz que uma grande porta se abriu. Pastor, Paulo foi preso, não pôde mais pregar na sinagoga. Agora o que aconteceu? Aconteceu Atos 19, 8 e 9, lê lá para nós. Fechou-se as portas da sinagoga, abriu a porta das casas. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Peraí, na sinagoga não dá para falar, então peraí, então vamos separar os discípulos, vamos botar cada um numa casa aí e vamos fazer cultos domésticos. Entendeu? Pronto, acabou multiplicando as coisas por lá, né? Paulo está na cadeia. E os discípulos se espalharam. Só que quando os discípulos se espalham, é mais igrejas abertas.
é mais igreja aberta. Irmãos, a mordomia do relacionamento. Para nós encerrar aqui, nós vemos Paulo falando ainda sobre pessoas ainda. No finalzinho dessa carta, Paulo fala sobre a mordomia do relacionamento. Paulo fala que o Paulo valoriza as pessoas. Paulo fala sobre as pessoas. Paulo não era apenas um ganhador de alma, mas também um fazedor de amigos. Paulo, ele se sentia bem perto das pessoas, ele era um encorajador, ele tinha capacidade de mobilizar pessoas para se envolverem na obra do Senhor. Outra coisa que Paulo fazia também, Paulo nomeava as pessoas. Nós vimos aqui no capítulo 16, 10 a 11, Paulo fala: e se Timóteo for, vede que esteja sendo receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor. Ele nomeava, ele indicava, ele dava bom testemunho. Outra coisa que ele fala também no versículo 16, 15 a 16, Paulo prossegue: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Caia, e que se consagraram ao serviço santo, e também vos sujeiteis a esses tais, como também a todos aqueles que cooperaram com obreiros. Pastor Paulo continua: alegro-me com a vida de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. A igreja da Ásia vos sauda no Senhor, muito vos sauda Aquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Paulo, ele nomeava, ele indicava e ele reconhecia o trabalho daqueles irmãos. Se coloca de pé, meus amados. Paulo faz uma grande advertência, ainda no capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Vamos adorar a Deus, porque é muito bom nós fazermos algo para o Senhor. É muito bom nós plantarmos algo na casa do Senhor. Melhor ainda é nós colhermos aquilo que nós plantamos. Melhor ainda é nós colhermos aquilo que muitas das vezes nós plantamos sem saber que plantamos, mas quando vemos nós temos um celeiro cheio. Irmã Eli, vem cá adorar a Deus comigo. Vem cá adorar a Deus. Ei, tudo que você planta na obra missionária, tu pode ter certeza. A Bíblia diz que voltará sem dúvida com os molhos nos teus braços, cantando, se alegrando. Por quê? Porque Ele é fiel para conosco, e nós precisamos também ser fiel para com Ele. Que Deus venha nos abençoar a cada dia, que Deus venha nos fortalecer a cada dia. E assim como a igreja de Coríntios foi exortada, foi incentivada, foi encorajada a fazer missão, ajudar os seus irmãos, assim também a nossa igreja, a igreja de Roquento, a igreja de Biluíla, a igreja de Macai, está sendo encorajada nesses últimos dias a fazer a obra missionária, a plantar uma semente, a salvar vidas, porque Ele é fiel para conosco. Solta ali para nós, tu és. Eu quero